Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, nosso podcast semanal, que a gente fala aqui de assuntos de gestão, marketing e processos de vendas para a área da saúde. Eu e meu amigo Guilherme Fattori. Bom, e hoje, nosso episódio 47, com o nosso tema ainda quebrando objeções, nós temos uma convidada super especial, uma amiga de grande tempo, que a gente já trabalhou junto, já fizemos trabalhos juntos, principalmente envolvendo aí gestão e marketing, com uma outra área que não era da clínica dela, mas hoje ela vai trazer aqui assuntos pertinentes ao seu dia a dia, sua clínica de fisioterapia, minha amiga Érica Batista. Bom, esse que vos fala é Vinícius Gomes Machado, eu sou empreendedor da área da saúde, estou há 15 anos no mercado e hoje tenho uma agência que fala sobre e auxilia profissionais na área da saúde, empresas na área da saúde, sobre gestão, marketing e processos de vendas. E em parceria com meu amigo Guilherme Fattori, por favor, Gui, te apresenta aí, nós temos esse podcast. Massa, seja todo mundo bem-vindo aí, quem está nos assistindo de manhã, de tarde, boa noite aí, quem está nos vendo pelo YouTube, quem está nos ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma também, sejam todos bem-vindos, muito prazer e obrigado por estar aqui, Érica, também, por estar nos ajudando aí com relação a esse podcast no intuito de entrega de conteúdo para o pessoal, né? Então, eu falo para as pessoas que esse é um momento em que eu e o Vini, a gente dedica aí como um jeito de ajudar o mercado, ajudar as pessoas a crescerem através de algum exemplo prático, de alguma dica prática, de alguma coisa que realmente pode ser significativo dentro do negócio de vocês. Então, é uma coisa que é uma contribuição nossa para que vocês consigam aí, já são 47 contribuições por enquanto, e vão crescer ainda mais, para que vocês consigam crescer o negócio de vocês, tá? Quem está chegando hoje aí, quem não viu os outros 46 episódios, seja bem-vindo, meu nome é Guilherme Fattori e eu sou profissional da saúde como você de formação. A única diferença, basicamente, é que eu já andei alguns degraus um pouquinho para cima, de modo que eu já tive minha clínica, já tive lotação da minha agenda, já montei minha clínica, já lotei a agenda da clínica, já tive alguns processos bem-sucedidos e hoje eu mentoro mais de 150 profissionais da saúde que querem escalar o número de pacientes particulares nos seus negócios através da mentoria Lions. Então, muito bom, de verdade, estar aqui contribuindo um pouquinho mais com vocês, sempre nesse podcast. Vamos ver como que a Érica vai trazer pra gente as buchas dela hoje, Vini. Vamos ver o que vem de bom hoje. Vamos lá. Quanto mais cabeluda, mais eu gosto. Sabe? Aí que é bom, né? Aí que é legal. Érica, por favor, te apresenta e fala quem tu é, da onde tu é, o que tu faz, o que tu tem, né, de empreendimento. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão ouvindo ou vendo este podcast junto com o Vinícius e o Guilherme. Queria primeiro agradecer o convite de vocês e acho super válido a gente falar de gestão, né? Infelizmente, na área da saúde não se aborda tema como gestão, né? Então, a gente aprende no dia a dia. Então, é muito bacana essa iniciativa de vocês, para que haja menos erros, né? Então, uma coisa é atender, outra coisa é gerir, outra coisa é fazer gestão de pessoas. Então, tem que realmente conhecer, né? Para evitar custos, né? O tempo é custos, investimento é custo, então tem que evitar. Eu sou Érica Batista, personagem profissional, sou fisioterapeuta, que a gente é feito de personagens, né? Eu sou fisioterapeuta há 13 anos, a minha primeira graduação foi em educação física, mas eu não sou formada em educação física, e na fisioterapia eu comecei há exatos 13 anos, e comecei com Pilates. Hoje eu entendo que trabalhar não o método, mas o movimento é muito mais integrativo, pensando em corpo humano. Então, eu não vendo técnicas, eu não vendo métodos, eu vendo a questão do quanto que o profissional precisa ser, além de tudo, ter conhecimentos em diversas áreas, mas também ser um excelente ser humano. E aí eu tenho uma clínica aqui na região de Ibirapuera, em São Paulo, na Zona Sul. Em março vai fazer 7 anos. Maravilha, show de bola, Érica. Bom, a Érica, como eu conheço um pouco da história dela, né? Contextualizar aqui. Faz parte da história. Faz parte da história da Érica, exato. Contextualizar aqui pro Gui também, né? Para ele entender. A Érica, a gente já se conhece, Érica, eu acho que uns 7 anos também, tu já tem 7 anos nessa clínica, eu acho que uns 7 anos mais ou menos. Acho que mais, né? Quando eu comecei, eu não tinha clínica, não. Quando a gente Exato. Enfim,
há um tempo atrás eu fui sócio de uma empresa de cursos, né, que era da área da saúde, mas o foco era Pilates, e a Érica fez entrevista com ela trabalhou comigo, trabalhou para a nossa empresa, foi professora da nossa empresa, e de lá para cá os nossos caminhos cruzaram novamente. Aí eu lancei com a Merco, já com a Mercofit, a gente lançou produtos da Érica, a gente lançou cursos da Érica, mas eu nunca me envolvi com a clínica, né, especificamente da Érica. E hoje o tema é esse, e só para colocar aqui para o Gui entender, né? Já sentiu, né, Gui? Ela já tem uma visão e um posicionamento um pouco diferente do que a grande maioria dos que já participaram aqui conosco, né? Então, o que ela trouxe aqui para a gente? Que ela, não sei se todo mundo se ligou, vai se ligar, né? Mas ela trouxe aqui que ela tem uma visão que ela não vende o Pilates, ela vende o Pilates é uma ferramenta dela, né? Acho que isso tu entendeu, né, Gui? Então, Érica, eu queria que tu começasse aí contando para a gente o que te aflige, qual é o teu problema, qual é a tua objeção, né? Quais as objeções dos teus clientes, ou qual a tua objeção que te trava um pouco no teu crescimento, ou o que tu acha que tu poderia fazer diferente que poderia facilitar nessa tua escala. Uhum. Eu selecionei algumas coisas aqui, falei para o Vini até que eu já deixei tudo preparado, assim, porque Geminiano já viu, né? Muda de pensamento rapidinho. E aí, uma das coisas que, na verdade, o público precisa ser educado, Guilherme, é com relação a custo de uma consulta, de uma avaliação com o fisioterapeuta. Então, são duas vertentes. A primeira coisa é que o cliente, ele acha, o paciente, eu vou falar paciente porque eu sou fisioterapeuta, né? O paciente, ele acha que a avaliação do médico, ela se sobrepõe à avaliação do fisioterapeuta, e para isso que o médico escreveu lá já está valendo. Por exemplo, absurdos que a gente escuta para dor neuropática, alonga o isquiotibial, né? Então, o paciente, ele não entende ainda que a avaliação do fisioterapeuta, ela é diferente da avaliação médica, e eu faço pós em dor, e depois de trabalhar nesse meio multiprofissional, ninguém mais capacitado do que o próprio fisioterapeuta para avaliar esse paciente. No meu caso, coluna, que é 95% dos pacientes que eu atendo. Então, isso é uma questão. Ele acha que a gente vai tratar a partir de uma avaliação de uma terceira pessoa. E a segunda questão é que eles acabam pagando o valor de uma consulta. Por exemplo, aqui em São Paulo, a média de uma consulta é entre 400, 800 mil reais. Então, eles pagam esse valor até, mas eu conheço médicos que cobram o valor da consulta em torno de 1.200 reais. E aí, quando você cobra um valor de uma consulta que é a tua hora de trabalho, e que você, para tratar esse paciente, você precisa saber fazer uma boa avaliação, e isso não cai, né? Acordei hoje, nossa, tenho que avaliar o dermato, o miótomo, né? Isso não cai assim, né? A gente aprende, a gente investe. E aí o cliente, ele não entende, puta, como é que o fisioterapeuta cobra o valor de uma avaliação de uma consulta médica, né? Então, como é que faz essa educação, né, desse primeiro contato do paciente, porque às vezes na avaliação ele já nem começa porque ele acha caro, por exemplo, mas para o médico ele paga. Começa ou você começa, Vini? Não, pode começar aqui, por favor. Tá, vamos lá. Primeira coisa, só para ficar claro, Érica, com relação a essa questão da educação. É a educação que você está falando para o paciente entender o valor do preço que você está cobrando. E você está falando quando ele chega até você ou antes que ele chega até você? Você está falando, tipo assim... Antes dele chegar. Por exemplo, eu já escutei algo do tipo, nossa, como é caro. O médico me atendeu online e cobrou mais barato, e ninguém avalia a coluna online, né? Isso, tipo, antes da pessoa chegar até você, não no seu consultório. Antes dela chegar, Tá? Eu vou te contar, assim, até por uma experiência pessoal, tá? Primeiro passo, né? Primeiro ponto, e depois a gente vai discutir um pouco sobre isso, falar sobre isso, o papel de educar, de mostrar e de diferenciar você é o seu marketing. Tá? Então esse é um primeiro ponto claro, e a gente vai te falar aqui um pouquinho melhor depois como que você pode explorar isso de uma forma melhor, tá? Mas se as pessoas acham que você é cara ou que o seu trabalho não vale a pena pelo valor ou alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que me mostra é o seu marketing ainda está falhando. Não quer dizer que ele está totalmente errado, não quer dizer que você precisa jogar ele no lixo, mas precisa ser melhor feito, porque é papel do marketing também educar ele com relação ao valor que você gera, e por isso você tem aquele preço. Vou te dar um exemplo.
Se você for lá no meu Instagram, você vai ver todo dia eu coloco uma prova social de alguém que bateu o recorde de faturamento, de alguém que dobrou, triplicou, aumentou o número de faturamento dele. Então, o que acontece? Quando eu falo para a pessoa que o valor, o preço, né, o investimento pela minha mentoria é esse, ele já tem, por educação do meu marketing, cara, vale a pena. Eu poderia cobrar, tipo, 2 mil, 3 mil a mais, mas ele fala, cara, vale a pena. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar, isso aí é só tá meio aberto ainda, depois a gente vai direcionar mais nesse sentido, é que se as pessoas estão chegando para você achando que o seu serviço está caro, isso é um sintoma que o seu marketing ainda está falhando na demonstração de que, cara, ela é muito top mesmo, tá? O seu negócio é muito top mesmo, tá? Uma coisa que funciona muito bem, Érica, é você comparar. Mostra para a pessoa, dá consciência para ela sobre, cara, o que é caro, o que é barato. Tá? Então, por exemplo, Érica, eu tinha uma equipe que fazia atendimentos de fisioterapia domiciliar. Tá? Então, nós fazíamos atendimentos de fisioterapia domiciliar, normalmente para idosos, né? E aí, a nossa consulta custava R$200 cada consulta. Então, você imagina, se uma pessoa fizer uma vez por semana, a gente está falando de 4 sessões, dá R$800. Não é um valor acessível para a maioria das pessoas. Então, o que eu falava com muita frequência no meu marketing? Olha, é o seguinte, normalmente o idoso que não faz uma atividade física ou que não faz uma fisioterapia, ele vai necessitar, com o passar do tempo, de uma ajuda, porque ele não vai conseguir ser funcional. E se ele vai precisar dessa ajuda, infelizmente, talvez você precise de um cuidador de idoso. Você sabe quanto custa um cuidador de idoso hoje no mercado? Custa em torno de R$1.500, R$2.000. Opa, então é mais barato pagar 800 para fisioterapia do que 1.500 e 2.000. E uma casa de idosos, né? Você entendeu? Talvez o seu pai vai precisar ir para uma casa de idosos. Você sabe quanto custa uma casa de idosos? Custa, sei lá, R$3.000 por mês. Opa, então R$800 fica barato de novo. Talvez você precise parar de trabalhar para ficar cuidando do seu pai e da sua mãe. Opa, se eu parar de trabalhar, cara, R$800 fica mais barato. Então, dá uma consciência para essa pessoa através do seu marketing de, cara, por que é vantagem pagar R$1.000 para você do que qualquer outra coisa que ele vai ter? Verdade. Tá? E além do tempo, né? Exatamente. Guilherme, o tempo não volta, né? É isso. Então, assim, precisa ser aquela história. Se eu virar para você aqui e falar assim, Érica, eu tenho um iPhone 14 aqui, eu queria vender ele por R$1.000 para você, você quer comprar? Depende se eu enxergar valor no iPhone 14, né? Provavelmente você vai virar para mim e falar, quero, cara, porque o iPhone 14 custa 10 mil e eu tô vendendo por R$1.000 para você. Só que por que isso funcionaria? Porque você sabe o preço de um e do outro para comparar. Então, assim, de novo, o seu marketing tem que comparar. Cara, se eu não pagar para a Érica, qual o prejuízo que eu vou ter? Eu vou tomar remédio, vou passar no médico, fazer ressonância, ficar afastado do meu trabalho, ficar isso, fazer isso, fazer isso. Cara, pensando bem, passar com a Érica tá barato pra caramba. Tá? Verdade. Então, uma das coisas que vai ajudar a pessoa a ter uma percepção maior do seu preço e levantar o seu valor é você comparando para ele ver, para ele mostrar mesmo, sabe? Para ele ter essa ciência de, cara, nossa, realmente. Porque às vezes, gente, e é muito legal isso com relação ao profissional da saúde, a gente acha que o cliente tem bola de cristal, né? Eu sempre falo que a gente precisa falar isso para ele. E até para passar para o Vini, que eu já falei bastante aqui nesse primeiro momento, mas eu tive uma experiência, Érica, dentro do meu consultório, tá? De uma pessoa, por exemplo, uma mulher fez para mim, uma professora, fez comigo lá 4, 5 sessões que ela estava com uma tendinite no ombro e ela não conseguia escrever na lousa, não conseguia erguer o braço, porque ela estava com aquela tendinite no ombro. E a gente fez 5 sessões. Eu fiz 1, 2, 3, 4. Na quinta sessão que eu falei que eu ia dar alta para ela, o marido dela veio junto na sessão. E aí o marido veio junto na sessão, e aí ele, sem participar de todo o processo, acabou a sessão, ele perguntou, quanto que eu te devo, doutor? E eu falei, olha, R$200 cada sessão, 5 sessões, são R$1.000 o tratamento. Aí ele virou e falou, olha, R$1.000, tudo isso? Aí eu virei para ele, e senti a necessidade de educar ele, tá? Não de brigar, não de nada nesse sentido. Não é pessoal, né? Isso, exatamente, de educar ele. Eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, me conta uma coisa que vocês passaram com algum médico. Eu assim, passei com o doutor fulano. Eu falei, legal, quanto custou a consulta com ele? Custou R$400. Eu falei, legal. E você chegou a fazer algum exame, uma coisa? Ele pediu ressonância. Eu falei, legal, quanto você pagou na ressonância? Paguei R$1.200 a ressonância. Eu falei, tá certo. Você tomou algum remédio? Eu tomei anti-inflamatório. Você deve ter gastado uns 150 anti-inflamatório? Ele falou, mais ou menos isso. Eu falei, isso resolveu o seu problema? Aí a pessoa falou, não. Eu falei, exatamente, por isso você tá aqui.
Aí você veio aqui e ficou 5 dias comigo, 5 horas, fez um tratamento. Ergue o braço aí, Dona Maria. Dona Maria ergueu o braço lá, nossa, tô ótimo. Mas falei, e aí, tá caro ou tá barato? Tá? E eu falo isso porque, de novo, às vezes Função, né? a gente tem que mostrar para as pessoas, sabe? Não É é? nosso papel gerar esse valor percebido para as pessoas, sabe? E a Mas, fisioterapia, Guilherme, é uma profissão muito recente ainda, né? Então as pessoas não têm essa percepção de que quem devolve a função, que quem entrega a função é o profissional do movimento, que eu falo até generalizando, né? Porque tudo bem, pode até tomar um medicamento a priori, mas isso não devolve a função. uhum, Eu atendo bastante paciente com dor, e essa semana eu escutei um relato de uma paciente que eu faço teleatendimento, ela dizendo assim, mas eu preciso encontrar um médico que entenda o meu caso, eu preciso de alguém que possa cuidar de mim, e eu faço 10 sessões de fisioterapia, não melhora, e aí começa, né, os tempos que não é tratar em 10 sessões, isso aqui já é um próximo tópico, né, educar esse cliente que não são 10 sessões, né? Isso é um protocolo a título de reembolso de plano de saúde, né? Mas não são 10 sessões mágicas que vão te dar função. Você precisa se cuidar, ser protagonista da sua vida. E aí, a vontade que eu tinha de pegar essa senhora e falar assim, calma aí, peraí, vamos resetar o cérebro e deixa eu te contar uma coisa. Quem vai cuidar de você é você mesma. Quem vai mudar comportamento é você. Você nunca vai achar um médico que vai mudar o que está dentro. É você, é teu cérebro que tem que mudar. Né? Aí eu me policei porque eu não sou tão... Tão calma assim, né? Não, mas Não. não é tão calma assim. Eu conheço bem a Érica. Mas só para corroborar ali o que o Gui estava falando, né? Uma coisa que eu tenho de premissa é o óbvio tem que ser dito, né? Independente do setor que a gente está conversando ou falando, isso é uma coisa que eu falo para minha equipe, o óbvio tem que ser dito. Porque a culpa de alguém não entender o que tu está querendo transmitir é tua, né? É de quem tá tentando transmitir aquele assunto. Então, o óbvio tem que ser dito, seja no marketing ou seja pessoalmente. Bom, o Gui deu uma baita aula agora que, meu, loucura, né? E eu gostei bastante. Só que eu queria trazer um pouquinho uma visão, já que o Gui tocou exatamente num ponto bem prático, né, e objetivo, que da história da fisioterapia, né? Já que o papo é falar de uma fisioterapeuta, a gente fala aqui para profissionais da área da saúde, né, Gui? Mas hoje, já que o tema é voltado para fisioterapia, para aqueles profissionais da saúde que não sabem bem da profissão do fisioterapeuta, nós estamos, pelo menos há 20 anos, educando o paciente no quê? Que a gente não vende hora, a gente não vende que o nosso tratamento tem que ser de 1 hora. O tratamento pode ser 20 minutos, se resolver o problema, está resolvido. Não tem por que ser 1 hora. A gente não vende 10 sessões, a gente vende o tempo de um tratamento necessário para a pessoa ser reabilitada. Né? Então, essa desmistificação da profissão já vem há bastante tempo. Pelo menos há 20 anos aí. 15 de profissão, mais uns 5 de faculdade que eu escuto isso. Né? Então, é bastante tempo. Bom, mas aonde que eu quero chegar? Na dúvida, na questão da Érica, né? Que tudo isso é percepção de valor. É uma percepção muito clara de valor. E aonde que a gente mostra esse valor para o cliente? Quando o cliente está na tua frente, isso que o Gui usou de exemplo é perfeito. É perfeito, porque ele está na tua frente e tu consegue questionar e consegue mostrar esse valor olho no olho para o cliente. E quando tu está na internet? Quando está na internet, hoje a gente tem uma clareza muito grande que o cliente que está lá na internet, ele não vai comprar o teu serviço somente porque tu falou palavras bonitas e ele viu uma vez na vida. Isso tem que ter uma frequência, ele tem que escutar isso várias vezes, ele tem que ter confiança em ti. Então, hoje, a gente compra público frio. Então, o que é comprar público frio para o pessoal entender melhor? É botar dinheiro no teu tráfego para tu atrair por algum motivo pessoas que não te conhecem a passar a te conhecer e a partir desse momento, público frio, a gente transforma ele aos poucos em público morno e depois público quente. A partir do público morno, ele começa a te consumir. Ele pode tomar a iniciativa de te ligar, olha só, eu tô com esse problema e eu quero uma consulta contigo. E aí ele já viu o valor em ti.
E aí o valor que tu cobrar dele vai ficar muito mais fácil de vender. Então, o marketing, né? Qual é a ação do marketing em cima disso? Sem falar naquele cara que chegou em indicação para ti, que praticamente foi teu caso. Falando do marketing só, para aquelas pessoas que estão à deriva na internet e por algum motivo foram impactadas pelo teu conteúdo, conheceram a tua clínica, eles têm que entender e ganhar confiança nos profissionais que atuam naquela clínica. E como que tu faz isso? Com essa educação, né, mostrando esse valor o tempo todo para eles, mostrando prova social, né, tipo depoimentos de clientes, mostrando o dia a dia da clínica, mostrando até mesmo conhecimento técnico, porque a Érica, Gui, no privado dela, cara, o Instagram dela é muito bom e tem muito conteúdo. Só que, como ela vende cursos, é um conteúdo muito mais técnico do que para atingir o cliente final. O da clínica, eu confesso que eu não acompanho tanto, mas tem muito conteúdo no teu pessoal que tu pode colocar lá na clínica que eu tenho certeza que tu vai impactar o teu cliente final, né? Uhum. Então, acho que é isso. Acho que em resumo, é essa educação, tá? Então, e tem que bater forte mesmo nessa educação, para eles enxergarem esse valor de forma muito mais fácil. E aí a venda é uma consequência. É verdade. Outro ponto que eu queria falar, não sei se o Guilherme vai dar continuidade ao que a gente estava conversando anteriormente, Pode sobre Não, falar. pode trazer. a questão que vocês já falaram sobre as 10 sessões, né? Então, educar esse cliente, porque eu faço as avaliações. Então, o meu grande objetivo de vida é fazer avaliação, não mais atender tanto como eu atendo, mas ficar mais na parte de gestão e avaliação, né? Esse primeiro contato do paciente comigo. E aí, a partir daí, tocar, né? Então, o cliente ele já vem com esse, eu tenho 10 sessões de fisioterapia para fazer. E aí, deixar desde o primeiro contato com esse paciente que não são 10 sessões. O tratamento, por exemplo, para dor crônica, baseado em evidência, ele tem um tempo mínimo, e não são 10 sessões. E entender como é que esse processo de educar essa pessoa para que ela não faça essas 10 sessões e depois vá embora, né? Porque algumas vezes a gente até consegue sim melhorar, mas ela precisa ter todo um desmame, que não é nossa. Terminei, sei lá, fisioterapia, agora vou fazer pilates e vou fazer pilates em grupo. Então, o que eu observo nesse meio? O cliente, quando ele não entende do processo, ele já chega, por exemplo, aqui na clínica e fala: quero fazer pilates em grupo, que é mais barato, e quero fazer, sei lá, plano mensal. Puta, ninguém chega no médico dizendo: olha, eu quero tomar Neosaldina, não sei quantas miligramas de 8 em 8 horas durante 7 dias na semana. O paciente faz isso, né? Então, de novo, como fazer esse entender do processo? Será que eu preciso, por exemplo, pegar um papel e desenhar, olha, dor crônica tratada conforme as evidências Quase assim? isso. Quase isso. O que você precisa fazer é dar pequenas vitórias, Erika. Tá? O fato é, o cara vai passar com você e ele vai procurar você para, por exemplo, ele tem uma dor lombar. E por conta da dor lombar dele, ele tem dificuldade de movimentar. Por conta da dor lombar dele, ele não consegue correr, praticar o atividade físico. Por conta da dor lombar dele, ele não consegue dirigir muito tempo. Então, se você prometer que em 10 sessões você vai curar tudo, uma que você não vai conseguir, dificilmente, realmente, e outra que ele vai se frustrar com relação ao seu tratamento. Então, o caminho para você chegar até o final do percurso, da jornada, é você dar pequenas vitórias. É você combinar com ele e falar assim: olha, é o seguinte, me conta o que mais te atrapalha. O que mais me atrapalha de tudo é dirigir. Eu precisava dirigir até o interior, não consigo. Então, vamos fazer o seguinte: a nossa primeiro ciclo vai ser reforçar o seu assoalho pélvico, fortalecer o seu abdômen, melhorar a inflamação dos seus músculos paravertebrais para você voltar a dirigir. E aí, o que mais que te atrapalha? Nossa, correr para mim é difícil e tudo mais. Então, vai ser difícil eu atirar para todo lado e acertar o alvo. Então, o que eu vou combinar com você? Vamos fazer nesse primeiro momento as sessões para a gente melhorar essa questão do dirigir, que provavelmente já vai te dar um ânimo melhor, já vai tirar você de um quadro inflamatório, de um quadro agudo, de um quadro de dor mais alto, e aí a gente vai aos poucos fazendo as outras coisas também, tá? Então, eu normalmente, no processo de mentoria também que eu faço com as pessoas, eu também faço isso, porque se eu virar para você, por exemplo, que eu falo assim: cara, me fala qual que é o seu objetivo aí. Talvez você vire e fale: tô faturando, sei lá, 30 mil, quero faturar 100 mil por mês. Se eu virar e falar para você: legal, vamos lá, pode ser que seja um processo rápido, como pode ser que leve um pouquinho mais de tempo. Só que, de qualquer forma, eu viro para você na primeira reunião e falo assim: Erika, é o seguinte, a gente está com 30.
bora fazer um plano para chegar no 40. Chegamos no 40, Érica, vamos fazer um plano para chegar no 50. Então, o que acontece? Eu vou mostrando para ele que a gente está tendo vitória. E aí, e por que faz sentido a gente continuar o tratamento, continuar o acompanhamento? Por que faz sentido a gente não interromper isso que a gente está ganhando até agora? Tá? Então, se eu pudesse te dar uma dica com relação a como fazer o cliente entender que em 10 sessões ele não vai ter o resultado que ele quer, dá o resultado mais curto que ele quer e explica que para as outras coisas talvez precise de mais tempo. Tá? Então, seria mais ou menos isso que eu faria nessa quesito de tentar explicar para o paciente, tá bom? Não sei se fez sentido. Sim, e aí a outra total. questão também é o pós-venda, né? Você sabia, deixa eu só contar um pouquinho da minha história antes de eu ser personagem fisioterapeuta. Meu primeiro lugar que eu trabalhei foi aos 17 anos, e eu era caixa da C&A. E eu ganhava R$ 350, e eu lembro que se faltasse dinheiro no caixa era descontado do meu salário, ou seja, eu trabalhava pouco para o meu tempo, né? E na época eu já fazia faculdade de educação física, e, 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 e o... o vender, ele é aprendido, né? Porque muita gente, de novo, a gente pensa assim, não, mas eu sou da fisioterapia, eu tenho receio de vender, eu tenho medo de vender. Tudo é uma venda, cara. Instagram é uma venda, né? Quando você manda um áudio para o teu possível cliente, é uma venda, né? Então, a comunicação, ela é uma venda, e aí eu vejo que um dos perfis, vocês falaram sobre essa questão de genuidade, de quanto ser genuíno, ser honesto, ser real para o paciente, isso também cria muita conexão, né? Porque tem gente que, por exemplo, bate o olho e fala, não gosto da Érica. Eu já ouvi, por exemplo, eu adorei essa analogia. Eu gosto da comida do restaurante da Érica, mas eu não gosto da chefe Érica. Eu falei, que beleza, né? Porque a gente já começa também a separar quem frequenta meu restaurante, que só passa na frente e fala, nossa, legal. Então, também são públicos diferentes, você não está aqui para agradar todo mundo, né? Tá tudo bem. Mas é uma venda. E aí, o que eu observo? Que, às vezes, o outro ele não está tão atento nesse processo de venda, né? Então, o estudante de fisioterapia, ele pode vender, né? A pessoa ela tem que entender que o fato dela não sei vender, puta, vai fazer curso, vai olhar no YouTube, vai fazer qualquer coisa, mas tem um jeito para o negócio, e como é que eu melhoro as minhas incapacidades, né? Então, pensar também nisso, nesse pós-venda, né? Eu sempre converso com a minha equipe, eu falei, se o cliente entra, ele fecha, ele renova, para mim o sucesso do tratamento é quando ele renova, não é nem quando ele fecha. Na renovação eu falo, agora vocês vão começar a ganhar comissão também. Então, é distribuir esse ganho, né? Porque se eu tenho um cliente, eu falo, se eu tenho um paciente, a gente tem uma empresa. Se eu não tenho paciente, a gente não tem empresa, logo não temos trabalho, né? Então, ter essa visão de que é uma venda, né? Então, eu preciso vender dia após dia nesse contato, nesse comprometimento com o paciente. Tem muita gente que fala assim, não, 70% é o paciente. Não é não, filha, 50-50, é uma parceria, né? Não tira o teu e bota no do paciente, não. Exato. E é bem importante isso que tu está trazendo, porque a venda, né? A venda, a gestão, o marketing, tudo é uma habilidade, tudo isso é treinável e tu tem total chance de aprender. E diferente vou chutar aqui uns 10 anos atrás, acho que até um pouco menos, mudou muito hoje em dia. Hoje em dia tu consegue muito material, porra, esse podcast aqui, tu consegue muito material de forma gratuita na internet. Uhum. Né? Esse podcast aqui é gratuito, tá lá, só tu procurar. Procura lá, Pacientes Infinitos, Guilherme Fattori. No YouTube, tu vai achar o nosso podcast. Então, tenho certeza que a gente vai aqui ajudar bastante gente, né? Mas, enfim, falando ali sobre a tua questão especificamente, Érica, para mim, né, eu trago aqui uma visão muito do funil de vendas. Todo esse processo é um funil de vendas. Isso que tu tem que ter muita clareza para passar para o teu cliente. E no funil de vendas, que vem lá do marketing, tu vem mostrando o valor, o cara, tu vendeu para esse cara, ele chegou para a primeira avaliação na tua clínica. Nesse momento, nessa etapa do funil de vendas, é o momento de tu ter toda a clareza do mundo e realmente tem que desenhar. Trazer para ele tudo o que vai acontecer com ele nesse processo, explicar para ele o momento que ele está, o momento que ele vai chegar, tipo, o estado desejado dele, onde ele vai chegar, e realmente ser franco.
né? Trazer clareza para ele, olha, eu não sei o tempo do teu tratamento. Cada corpo responde de uma forma, cada organismo é único, e aí o tempo vai te trazer. Ó, em média, esse teu problema pode ser sanado de tanto tempo. E te digo mais, depois que a gente resolver o teu problema, tu tem que ter uma manutenção. Aí tu já casa com ele, que tu não tá mentindo, é uma verdade, o teu próximo, É o teu uma próximo questão, é uma tratamento, questão de entendeu? acordo, né? É uma questão, eu De sempre falo acordo. isso para as pessoas. Tem que ter muita clareza nos acordos que você faz, né? Eu gosto de usar o exemplo por causa daquela cena do Oscar lá do Will Smith, né? Algumas pessoas não sabem, mas o Will Smith com a esposa dele tem um relacionamento aberto. Talvez se você virar para sua esposa e falar assim, cara, vamos fazer um relacionamento aberto aqui, você pode se sair com outros homens, eu posso sair com outras mulheres, talvez minha esposa vai virar para mim e falar que você está louco, eu não quero, tudo mais. Agora, se eu virar para minha esposa e falar, eu quero sair com outras mulheres, ela quer sair com os homens, e a gente falou ok e acordou, cara, tá tudo bem. Então, essa questão de meio que de o que é certo e o que é errado, depende do que você Sim, acordou, tá? Então, muitas total. vezes, você vai chegar para esse paciente e falar, como eu basicamente dei o exemplo, e o Vini muito bem falou de novo, olha, você vai chegar a esse ponto aqui, a gente vai conseguir essa vitória com essa guia ou com essas primeiras 10 sessões, Sim, tá? Mas nós vamos precisar de outras vitórias por conta de outros desafios que você tem. Então eu quero fazer um acordo com você aqui. Eu, pelo que eu entendo de experiência e tudo mais, provavelmente você vai conseguir uma resposta bem positiva com esse problema de agachar no chão, com esse problema de carregar o seu filho, com esse problema de dirigir, com esse problema de, enfim, qual que é o seu problema, a pequena vitória que você vai dar para ele naquele momento. Então, tá tudo bem para você se a gente chegar ao final desse processo e tiver desse jeito? Beleza, tá tudo bem para mim. Então, beleza. Então, é um acordo, foi feito. E aí o que acontece? Deu certo? Beleza, vamos fazer um novo acordo. É verdade. exatamente isso, exatamente isso. E por etapas, né? E mais uma vez, cai ainda, volta ali na questão da educação. Só que agora é uma educação diferente. Tu não precisa mais mostrar valor, já está vendido, ele já comprou. Mas agora é um outro tipo de venda, né? É uma Hum. venda onde tu tem que usar a tua persuasão, teu poder de persuasão, com o conhecimento para mostrar para ele, meu, não é assim que funciona. É. Ah, e A aí tem que equipe, ter né? A equipe que está ali semanalmente com ele, isso é muito bacana. isso, é Porque muito diferente de claro. uma consulta médica, que ele vai esporadicamente, sei lá, já irrita porque já não, já está em atraso, né? Ontem Sim, minha médica demorou uma hora para me atender, então já quebra. Na físio, não, a gente atende pontualmente, então já é bacana nisso. exato. Um outro diferencial é que é semanal esse contato, então a gente tem mais oportunidade ainda de ter Verdade. aliança terapêutica com esse paciente, né? E Total. aí, minha última pergunta a vocês é sobre as questões de rotatividade. Janeiro, julho são meses fracos, né? As pessoas estão muito mais focadas em férias, filhos, em casa, enfim. E aí são meses que são bem baixos. Eu brinco que nesses meses eu tenho vontade de abandonar a personagem fisioterapeuta e virar sei lá, uma cabeleireira, uma manicure, alguma coisa assim. Então, são meses que são de baixa. Então, quais seriam as sugestões de vocês para que permanecesse, além, por exemplo, de planos longos? A gente não termina plano, na maioria das vezes, nesses meses de dezembro e de julho. Então, isso é uma boa estratégia, né? Então, se o Guilherme, por exemplo, quiser começar, sei lá, um Pilates, em julho ele não vai terminar, ele não vai existir esse plano de 6 meses que termina em dezembro, né? Então, ele vai precisar ter um outro plano, sei lá, de 8 meses, enfim. Então, a gente já tem essas possibilidades de não encerrar. Mas e aí? Tem gente que vai embora, sim. O que que faz com essa rotatividade nesses meses mais de baixo para a gente? Qual seria a sugestões de vocês? Quer começar essa, Vini? Eu comecei duas. Pode ser, pode ser. Cara, uma coisa assim que eu trago bastante visão, tá? É a gente ter visão de métrica. Hoje, qualquer negócio que está na internet, principalmente, se tu quer prosperar e ganhar escala na internet, tu tem que ter lá dentro uma visão das métricas que tu está realizando, porque é isso que vai te trazer previsibilidade. Vou fazer um cálculo aqui totalmente de padaria e bobinho, mas para ficar claro aqui didaticamente para todo mundo. Por exemplo, se eu sei que eu estou investindo na rede social R$ 1.000, desses R$ 1.000, eu estou pagando R$ 10 o meu custo por lead. O que é isso? São pessoas que engajaram no meu criativo ali, no meu conteúdo. Eu estou trazendo 100
oportunidades para fechar negócio. Se eu sei disso, isso é uma realidade para mim, e eu converto dessas 100 pessoas que são uma oportunidade para mim, eu converto 10%, ou seja, 10 pessoas eu vendo. Se eu sei disso, se eu consigo metrificar isso aqui ao longo de um determinado tempo, se eu quero aumentar isso e ter previsibilidade para esse tempo de baixa, eu sei que vai chegar um determinado momento que talvez eu tenha que botar um pouco mais de grana para eu ter um pouco mais de venda e ter essa previsibilidade e não ter essa baixa nessa sazonalidade. Uhum. Essa é uma clareza, tá? Matemática. Né? Isso não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. Porém, sim, é algo que tem que ser olhado, tem que olhar com carinho e tu tem que ter a tua visão estratégica do teu negócio. E isso não é só clínica de fisioterapia, nem clínica médica, nem de odonto. Qualquer negócio que está na internet. Tá? Essa é uma premissa. Quem não mede, não faz gestão. Então, é isso. Tu não cresce. Uhum. Perfeito. Eu vou pela mesma linha do Vini, só que falando em outras palavras, Erika, no sentido que eu sempre trago para o pessoal lá dentro da minha mentoria que ganha o jogo quem se antecipa e perde o jogo quem reage, tá? Então, o Vini, basicamente, quando ele fala para você que você tem que analisar as métricas, é para você ver as métricas para você enxergar quais são os próximos passos. Uhum. Quando alguém me fala assim, olha, por exemplo, chega hoje, que a gente está gravando, né, o podcast, às vezes a pessoa está assistindo em outro momento, mas hoje é dia 10 de novembro. Quem chega para mim hoje e fala assim, Guilherme, cara, e aí, me conta, o que eu posso fazer agora para o Natal? Eu vou pegar isso um pouco como uma reação, porque reagiu porque a água chegou e bateu na bunda. Mas o ideal seria, para a gente conversar sobre o Natal, a gente ter conversado em outubro, setembro e tudo mais. Por quê? Porque a gente ganha o jogo se a gente consegue se antecipar e pensar em ações e tudo mais. Normalmente, Erika, eu tenho alguns caminhos, tá? Normalmente não é um só, tem alguns caminhos. O que é o mais comum? Primeiro, se você tem uma sazonalidade onde durante um mês, durante 45 dias, você tem uma baixa no serviço, nada impede de você criar um outro serviço naquele momento, tá? Então, de alguma forma, você criar algum tipo de serviço ou produto para uma outra demanda. Você brincou, né? Ah, eu queria ser cabeleireira nessa época. Cara, talvez, tá? Sim, talvez sua equipe, ou talvez outros profissionais da sua equipe, vocês podem discutir ideias, e é difícil, sem conhecer muito bem o seu negócio, te dar um exemplo clássico, mas discutir alguma ideia de algum serviço ou produto que vocês possam criar nessa sazonalidade. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo totalmente, assim, aleatório, só para tentar ficar mais claro ainda. O Vini falou que você está próximo do Ibirapuera com a sua clínica. Talvez nessa época, uma época que você falou, que é de férias escolares, que é de férias de família e tudo mais. Será que em vez de fazerem algum tipo de exercício ou de atividade dentro da clínica, não dá para fazer algo no parque? Uma questão mais, não perpétua, mas no sentido de uma coisa temporária, algum evento no parque, algum evento mais público, alguma coisa que você consiga estar movimentando a equipe, só que de uma forma diferente. Então, esse, primeiro, por exemplo, é uma das possibilidades que existiria. Outra forma é, como o Vini também falou, analisando as métricas, você já se antecipar a isso e você entender o que você precisa para poder bater o seu mês. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que a sua métrica seja que você tem um faturamento para fechar legal, Erika, de 50 mil no mês. Tá, se você tem que fechar 50 mil todo mês, o que você pode fazer em novembro para fazer 100 mil e não precisar trabalhar dezembro? Se você tem um faturamento de 50 mil para 30 dias no mês, o que você pode fazer em 15 dias de dezembro, de forma que você pode fechar a clínica dia 15 e não trabalhar mais? Tá? Então, é tudo uma questão de organização, planejamento, para se antecipar e executar. Tá? Então, de qualquer forma, essa sazonalidade ela vai ser vencida com essas estratégias e testes que você vai fazendo, tá? Mas são 1001 coisas. Você pode até fazer várias ao mesmo tempo, tá? Mas eu iria por algo nesse caminho. Vou dar um exemplo para quem está na audiência de novo, até para a Erika. Hoje, por exemplo, o dia que eu falei, dia 10 de novembro. Ainda dá para a gente pensar em dezembro, por exemplo, Natal. Mas agora, por exemplo, é um ótimo time para você vir com uma mega de uma campanha para alguma coisa em janeiro. O pessoal vira e fala, cara, esse ano vai ser diferente para mim, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou me cuidar mais, esse ano
Então, o time agora de novembro é você já trabalhar o seu público. Cara, tá vindo uma coisa aí em janeiro que vocês vão pirar. Gente, eu tô ficando até de noite aqui pensando numa coisa, a gente tá treinando a equipe, mas eu não vou dar spoiler agora. E aí, chega dia 2 de janeiro, você fala, pessoal, sabe tudo que eu falei para vocês que vai ser incrível? Deixa eu falar o que vai acontecer. E aí, pum, faz uma baita, uma campanha para lançar algo novo. Tá? Então, esse time agora de novembro, ele costuma ser mais útil para janeiro e nem tanto para dezembro, mas ainda dá. E você deu uma ideia bem bacana, por exemplo, o método neuromiofacial no parque. É bem bacana, e também é um fim de semana que a gente também está mais disponíveis. E essas vivências também a céu aberto são bem gostosas. Também uma coisa que eu acho que vale muito a pena essa questão do permitir pausar, né? Vinícius, Guilherme. A gente, de novo, a gente é tão condicionado a tudo que nos é imposto. Por isso que eu brinco nessa questão do personagem. Eu fiz um curso, fiz uma formação que eu demorei 3 dias para entender que eu não era fisioterapeuta. E meus cursos hoje ninguém mais se apresenta, então não quero saber se você tem 15, 20, se você é recém-formado e nem se você é profissional de educação física ou fisioterapia. Então a gente normaliza todo mundo, é uma delícia. E o permitir-se pausar, né? Porque a gente, de novo, é tão condicionado a ser um profissional, e é dezembro, é fisioterapia, não sei o que lá, é janeiro, é fisioterapia. Que horas que você não é ninguém? Que horas que você não tem personagem nenhum, né? Então, permitir-se pausar é tão válido, né? A gente não é só um objeto de trabalho, a gente não foi feito só para produzir. Acho que essa é a grande mensagem. E uma outra dica que eu também fiz na clínica foi estabelecer metas a curto prazo, que é aquilo que você já tinha me falado, só que o paciente escreve: Guilherme, qual é a sua meta para dezembro? E aí o Guilherme escreve a meta. Guilherme Fatoni, meta para dezembro, sei lá, melhorar a postura. E aí a gente vai focar nessa meta. E, de novo, o profissional que está atendendo esse paciente precisa, né, ter essa receptividade, precisa, de novo, ter esse comprometimento, porque é 50-50, né? E aí está sendo bem bacana, assim, sendo diferente. Criar conexões, né? Muito bom, muito bom. Exatamente essa é a pegada, né? Uma coisa que tu estava falando ali que eu achei bem interessante, só para trazer aqui de novo, é a questão de tu querer se posicionar mais como a avaliadora da clínica e não tanto ali a pessoa que vai atender, né? Isso é um posicionamento muito bom de tu trazer, porque tu vai conseguir ter uma gestão, uma visão mais macro e mais tranquila da tua clínica, né? Então, tu vai ter até mais tempo para fazer uma boa avaliação e ter boas argumentações para tu explicar para esse paciente, né, como vai ser o processo dele de recuperação e pós-recuperação dentro da tua clínica. Isso é bem importante. E, cara, aproveita isso para levar para tuas redes sociais, né? Então, tu tem que dar força para tua marca e não para uma pessoa. Porque se tu der força para a Érica dentro tô dizendo o Instagram da clínica, né? Se tu der muita força para a Érica dentro do Instagram da clínica, talvez as pessoas queiram ser atendidas por quem? Pela Érica, né? Então, isso é uma coisa que o nome não tem nem Érica Batista para não ter já esse viés, não, né? Exato, porque senão exato. é só a Érica Batista que cura e o corpo tá, e a cura tá no outro, né? Eu sempre No falo outro. nos cursos. Vou deixar. A gente só mostra o caminho, e esse caminho vai ter percalços. Eu sempre dou analogia que é como se fosse o tratamento, é como se fosse sair de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro de carro. Vai ter paralisação, vai ter greve dos caminhoneiros, vai ter que parar, vai ter que fazer xixi, vai sentir sono, vai ter que tomar um café. Então, terão percalços nesse caminho. Senão, a gente fica só focando na dor, né, Guilherme? Exatamente. E aí, o que a gente devolve de função? De novo, né? Mas vão acontecer. Eu vou deixar uma pulga exponencialmente. Eu vou deixar uma pulga atrás da orelha da audiência aí, mas talvez fique para uma parte 2, mas isso eu discuto com o Vini, hein? Eu já sou da linha de que eu acho que tem que ter o nome na fachada, depois eu explico por quê. Vamos fazer um podcast só disso, então. Doutor José Bento, por exemplo, né? Ele nunca atende, mas o nome da clínica tá lá, o nome dele, Doutor José Bento. Quem é o José Bento? Ninguém viu. É verdade. Ninguém nunca viu o José Bento. Ninguém nunca viu, só na Rede Globo. Mas é isso. Isso é uma discussão bem legal, assim, eu tenho muitas linhas de marketing que defendem o fato de você ter o nome da empresa e não o nome pessoal, e existem linhas de marketing que defendem o fato de você usar a sua marca, né, o seu nome,
emprestar ele para crescer a empresa. E, assim, as duas linhas funcionam, tá? E as duas têm coisas boas e coisas ruins. É sempre importante falar isso. Mas depois, um outro dia, até fica um tema aí. Exatamente, agora não vai dar tempo. Parte 2, porque eu falo pouco. E aí a gente discute isso aí, mas eu já sou da linha, deixo claro aqui o posicionamento também, que eu já sou da linha do, sim, por exemplo, a minha equipe, Érica, de atendimento, chamava Equipe Guilherme Fattori, não chamava clínica qualquer coisa. Era equipe, era totalmente voltada para o meu nome. Mas depois a gente discute sobre isso. Outra hora a gente fala mais. E só para deixar claro também, não é que eu defenda um lado não defenda o outro, não é isso. Mas esse posicionamento eu gosto porque no começo é bem comum a gente usar o nosso nome, porque a gente realmente, tu tá ali full time e tu tá te doando para o negócio acontecer. Mas depois, para tu ter esse desmame, vamos dizer, de tu tirar pacientes teus e colocar na mão da tua equipe, dói um pouco nessa essa fase. Mas depois que passa também, só vai, né? Só cresce. Bom, tá entregue? Tá entregue, né, Gui? Érica, seguinte, muito obrigado. Gratidão mesmo pela tua participação. Com certeza vai acontecer e vamos ter novos convites, tá? Já te adianto, porque foi muito bom, bem legal a tua participação mesmo. E a gente gosta disso, é de interação, que tu traga problema mesmo e que a gente faça aqui, se quebre para resolver, porque é disso que a gente gosta, né, Gui? É isso. Agradecer mais uma vez, Érica. Foi realmente muito bom. Claramente você é uma pessoa do bem, dá para perceber isso claramente. Então, assim, muito sucesso na sua caminhada, que a gente tenha conseguido, de alguma forma, te ajudar nos seus desafios e também que esses desafios que você trouxe tenham ajudado também outras pessoas que estão vendo esse vídeo, ouvindo esse podcast de alguma forma, tá bom? Obrigado pelo exemplo e por nos proporcionar esse podcast. Eu que agradeço, meninos. Obrigada mais uma vez pelo convite e que a gente realmente possa levar, né, novas possibilidades de gestão e que as pessoas tenham sucesso em tudo que elas façam, né? Sempre pensando em como posso melhorar, né? Tanto a minha vida quanto a vida do outro. Então, primeiro a mudança acontece na gente, para que daí o outro também melhore nas suas capacidades, né? E o ser humano é muito neuroplástico. Então, eu agradeço aí a oportunidade que vocês... Maravilha. Tamo junto. Bom, e você que está assistindo, se souber de alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo, por favor, pega o link e pode enviar, que a galera aqui agradece, e também deixar à disposição aqui, tanto eu quanto o Guilherme, nas nossas redes sociais, o nosso arroba tá rolando aqui em algum lugar, e a gente fica à disposição para tirar e sanar qualquer tipo de dúvida em relação, obviamente, à gestão, marketing e processos de vendas. Valeu, pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Aquele abraço. Bora.